Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mais uma vez voltei aqui para conversar com você, meditarmos na palavra de Deus e orarmos a oração da fé, a oração onde Deus com certeza está nos ouvindo e nos abençoando. Estamos aqui com o nosso livro, do Max Lucado, escritor americano, mais um dos seus livros, Quando Deus sussurra o seu nome. Já meditamos na introdução do livro, que Deus não esquece o seu nome. Deus não esquece de você. Quando fala do nome, está falando da pessoa. Deus não esquece o seu nome. Deus não esquece de você. Foi o que meditamos, pensamos na mensagem anterior. Essa é a mensagem número 2 na meditação deste livro. Não sei ao certo quantas mensagens iremos meditar até chegarmos ao final do livro, Acredito que muitas mensagens virão e tenho por certo que em todas elas seremos abençoados, seremos edificados. Deus irá nos abençoar através da meditação deste livro, onde temos base bíblica no ensinamento da palavra de Deus. Quem nos abençoa, na verdade, é o próprio Deus através da sua palavra. E nós estaremos aqui com a ajuda, então, do escritor Max Lucado, Quando Deus sussurra o seu nome, com este livro, meditando. Eu quero te agradecer por você que nos acompanha ao vivo, por você que irá ver mais tarde, em outros dias, em outras oportunidades, Hoje é dia 6 de novembro de 2024. Eu estou na cidade de São Bento do Sul nessa noite e estaremos meditando então na palavra de Deus. Estou em São Bento do Sul, Santa Catarina, e você está em outro local, Pessoas que estarão até mesmo fora do Brasil, em outros países, ouvindo esta meditação, esta palavra, e a bênção de Deus chega até você, porque o nosso Deus é o Deus onipotente, o Deus que tem todo o poder, o Deus que é onipresente, está em todos os lugares, e o Deus que é onisciente, conhece todas as coisas, nos conhece, e por isso nós estamos felizes, diante de Deus, diante da palavra de Deus, para meditar e acreditar no poder de Deus de nos abençoar. O versículo bíblico que nós vamos ler para iniciar está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. Deus que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vejam aí. Deus que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. No dia que nós demos lugar para Deus entrar em nossa vida, no dia que nós reconhecemos que nós precisamos de Deus, que precisamos de Jesus, no dia em que nós nos entregamos a Ele, Ele começou uma boa obra em nós. Na verdade, desde a nossa formação, como na mensagem anterior, Deus já projetou, já planejou sobre as nossas vidas, estar conosco, conhece o nosso nome, conhece a nossa história, está disposto a nos abençoar. E agora, quando nós nos voltamos para Deus, então estamos dando da nossa parte a liberdade para Deus trabalhar, para Deus agir, e Deus não desiste de nós. Filipenses 1:6. Deus que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. Ele está trabalhando e vai nos aperfeiçoar até o dia que estaremos na casa de Deus, morando com Deus. Deus não desistirá de você. Deus não desiste de nós. Ele está trabalhando, e vamos então pensar um pouco sobre este livro aqui, O livro do Max Lucado, onde vamos entender, compreender como Deus trabalhou na vida de Moisés e como Deus trabalha nas nossas vidas. Olhando aqui
na página de número 16 do livro do Max Lucado, que nós estamos meditando, diz que nós temos aqui uma história que poucas pessoas compreendem, poucas pessoas entendem, e muitas pessoas acabam fugindo da vida, na vida, alguns acabam até fugindo da lei. No entanto, muitos outros vivem carregando os seus remorsos. Quando olhamos para a vida de Moisés, Moisés nasceu hebreu, e o povo hebreu naquele tempo estava escravizado no Egito, estavam vivendo como escravos. E uma das leis que o faraó, o rei do Egito, deu era a lei que todos os meninos deveriam ser mortos ao nascer. Ele não queria mais que a nação de Israel se fortalecesse dentro do Egito, e com ele matando os meninos, os homens que nasciam, ele poderia controlar aquela nação. Ia deixar nascer um pouco, mais tarde ia deixando somente mulheres, e ele iria dominando o povo de Israel. Mas sabemos que não deu certo, porque Deus trabalhou em favor da nação, e agora quando nasce Moisés, você que conhece a história bíblica sabe que, por providência de Deus, Moisés acabou sendo protegido pela filha do rei que queria matar as crianças. Ela toma para si aquela criança que estava lá no cesto, lá no rio, e leva ou deixa que leve a criança para ser cuidado por uma mulher egípcia, sem saber ela que essa mulher era a própria mãe de Moisés. E Moisés agora, ele fica com a sua mãe até os 7 anos de idade, para depois ele retornar e continuar a sua vida dentro do palácio, junto com Faraó e a sua família. Eu acredito que durante o tempo que Moisés ficou na casa de sua mãe, que estava cuidando dele para depois devolver a filha de Faraó, a princesa, a mãe deveria dizer para Moisés: você tem um propósito na vida. Deus tem um plano para você. Se Deus contou a história ao menino, era para ele estar morto, mas agora ele estava vivo e estava indo ao palácio, porque Deus tinha um projeto de vida para ele. Deus tinha um plano para ele. Ele iria fazer algo grande pelo seu povo. Acredito que a sua mãe deve ter falado isso para ele, colocado isso na mente dele, que ele tinha uma missão, ele tinha um propósito de vida. E Moisés, então, com menino de 7 anos, ele já ouviu tudo, ele já aprendeu tudo, ele sabia que povo ele era, ele sabia quem eram realmente os seus pais, ele sabia qual missão ele tinha, e ele volta ao palácio para ser educado pelos costumes egípcios, pela cultura egípcia, pelas escolas egípcias, volta ao palácio, onde ele vai chamar a princesa como sua mãe, porque ela o adotou, e ele vive neste palácio até ter 40 anos de idade. Agora ele pensa que ele é alguém, ele pensa que ele é importante. Ele se formou em toda a escola egípcia, ele se formou com tudo aquilo que o reino poderia oferecer. Ele se sentiu preparado para qualquer coisa. Ele estava agora com os seus sonhos, ele tinha um sonho, ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo: livrar o seu povo da escravidão. Foi o que aconteceu? Quando nós lemos a história, não foi o que aconteceu. Se nós olhar para a história, olhar para a vida das pessoas, quando você conversar com criança, elas têm muitos sonhos. Se pergunta para uma criança,
Algumas dizem assim, olha, eu quero, quando crescer, ser um médico, eu quero construir uma escola, eu quero dar aulas, eu quero ser um físico conceituado, eu quero ser uma pessoa importante, eu quero ser um escritor e morar, sabe, em um outro país, eu quero ser um político de destaque. Muitas vezes as crianças têm sonhos, sonhos grandes. E quando se tornam adultos, muitos daqueles sonhos morrem. Muitos não realizam o sonho, são poucos os que conseguem realizar o sonho. Eles não conseguem realizar. Diz aqui na página 17 do livro que nós estamos lendo: com o passar do tempo veremos que alguns sonhos se realizam, muitos não. Alguns se realizam, muitos não. Eu pergunto para você, quando você era criança, quando você tinha pouca idade, quais eram os teus sonhos? Agora pare e pensa o que deles se realizou e o que deles não se realizou. A verdade é que muitos sonhos não se realizam, mas aquela paixão que existe dentro de nós não deveríamos deixar morrer. Nós devemos continuar com fé, com esperança e não parar de sonhar, por mais que alguns sonhos não se realizem. Quando nós olhamos aqui para a história de Moisés, ele agora sai em defesa do seu povo, e quando ele vê um egípcio maltratando um judeu, ele fica revoltado e vai ao encontro daquele egípcio e o mata. Matou o egípcio. No outro dia, eles vão no mesmo lugar, ele matou o egípcio e enterrou na areia, pensou ninguém viu. No outro dia, ele vai por lá e vê dois judeus brigando, dois irmãos dele brigando. E ele diz, ele vai querer apartar, diz, vocês não podem brigar, vocês são irmãos. E um deles diz, por acaso tu acha que tu és juiz entre nós? Porque você matou um ontem, pensa que pode vir da lei para nós hoje? Aí ele descobriu que o que ele tinha feito não estava em oculto, já tinha sido revelado, alguém viu. E ele ficou com medo de Faraó, e com razão, porque quando Faraó ficou sabendo o que Moisés tinha feito, tinha matado um egípcio para defender um judeu, sendo que Moisés era um judeu que vivia dentro do palácio, o Faraó agora sai ao encalço de Moisés, querendo matá-lo. Então Moisés, ele cresceu pensando e sonhando em defender o seu povo. Acredito que ele deve ter até ouvido então de sua mãe dizendo, você tem uma missão, tu vai lá no palácio se preparar para um dia você voltar e nos defender. E ele pensou que aos 40 anos ele estava preparado, que ele podia agora fazer alguma coisa acontecer. A verdade é que ele teve que fugir do Egito e foi em direção ao deserto. Teve uma mudança. É como que se alguém tivesse uma posição importante, porque ele tinha uma posição importante, e de repente ele perdeu aquela posição e tem que voltar atrás. Na vida, às vezes acontece exatamente isso. A pessoa luta, 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 e quando pensa que conseguiu, de repente tem que voltar lá atrás. Acontece algumas coisas na vida que nos jogam para trás. Moisés agora ele fica frustrado. Ele passou 40 anos da vida dele ali se preparando e pensando que ele era alguém. E agora ele vai para o deserto e ele vai ficar 40 anos no deserto pensando que ele não é ninguém. Primeiro, ele ficou 40 anos lá no palácio. Ficou, na verdade, 33 anos no palácio, porque quando nasceu, devolveram para a mãe criou ele até uns 7 anos, depois ele volta para o palácio. Ficou 33 anos lá no palácio, e ele tinha 40 anos de idade quando acontece isso e ele tem que fugir. Ele acabou fugindo.
Aí quando ele passou-se o tempo, que ele está agora 40 anos lá no deserto, pensando que ele não é ninguém, pensando que não tem mais jeito, até esqueceu de falar, como falar a língua egípcia, não está mais praticando. Aparece Deus para ele, dizendo: eu tenho uma missão para você. Agora o Moisés, ele está com 80 anos, não mais 40. Mas Deus, por que o Senhor quer me usar hoje, se quando eu estava forte, nos meus 40 anos, o Senhor não me ajudou a cumprir com a missão de salvar o meu povo? Talvez ele tenha pensado exatamente isso. Mas Deus tinha um objetivo na vida de Moisés. Deus estava preparando Moisés. Moisés ficou perguntando: quem sou eu que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Ele teve a humildade de reconhecer que ele sozinho não conseguia. Quando nós temos a humildade para reconhecer que sozinho nós não conseguimos, agora é o momento em que Deus irá trabalhar. Agora é o momento em que Deus irá agir. Quando ele está lá com seus 40 anos, né? Ele estava impetuoso, ele estava forte. Porém agora é um Moisés de 80 anos que está fraco. E é nesse momento que Deus quer ajudar ele. É nesse momento que Deus quer usar ele. É nesse momento que Deus está olhando para ele dizendo: agora você está pronto para a batalha. Isso faz me lembrar das palavras do apóstolo Paulo: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu penso que eu estou forte, aí eu estou fraco. Quando a gente pensa que a gente é alguém, a gente não é ninguém. Mas quando você reconhece que você precisa de Deus, que é Deus que te fortalece, que é Deus que te anima, que é Deus que te ajuda, aí as coisas mudam. Muda tudo. Porque agora a força não é mais sua, a força é de Deus. O Moisés, que está lá com seus 40 anos, né? Educado nos mais requintados sistemas do mundo, treinado pelos mais hábeis soldados, acesso direto ao círculo mais íntimo do faraó. Moisés falava a língua deles e conhecia os seus hábitos. Ele era um homem perfeito para o trabalho. Humanamente olhando, era esse o guerreiro que tinha que libertar o povo. Moisés, aos 40, todos nós achamos que era a pessoa perfeita. Mas, e aos 80 agora? 80 anos de vida. Ele está sem chance. Muito velho, cansado, cheirando a pastor de ovelhas, falando como estrangeiro. Que impacto isso poderia causar para Faraó? Como esse homem poderia ser o defensor do povo de Israel? Mas Deus olhou e disse: não, é este o homem para a missão. Talvez você se sinta fraco, fraca para as batalhas da vida. Eu quero te dizer, é nesse momento em que Deus aparece e nos fortalece. Quando nós confiamos em Deus, Deus nos abençoa. Por que Moisés teve que ficar agora, então, esses 40 anos no deserto para poder estar preparado? Quando ele pensou que estava preparado, ele diz: você não está preparado. Agora, quando ele está no deserto, quando ele pensa que não é ninguém, na verdade ele estava se preparando para uma grande missão. Sabe por quê? Porque ele ficando no deserto, agora Moisés começou a conhecer todos os tipos de animais peçonhentos que viviam no deserto. Ele conhecia todo tipo de escorpião, todo tipo de serpente, de cobra. Ele sabia como buscar água no deserto, ele sabia como viver no deserto. Porque Moisés tinha uma missão de conduzir mais de 3 milhões de pessoas. É muita gente, é 3 milhões de pessoas que Moisés iria conduzir. Quando ele pensou que ele estava preparado lá com seus 40 anos, na verdade ele não conhecia nada do deserto. Ele não conhecia nenhum tipo de perigo que ele ia enfrentar. Então Deus estava preparando Moisés sem ele saber que estava sendo preparado.
Quero dizer para você que na vida Deus sempre está trabalhando, como nós lemos aqui em Filipenses 1:6, Deus que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus está fazendo uma boa obra. Ele não parou de trabalhar na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida, da mesma forma que Deus estava trabalhando na vida de Moisés. Agora, lá no deserto, Moisés, com seus 40 anos de idade, ele entrou no deserto, está com 80 anos, são 40 anos andando no deserto. Aquele homem da cidade agora está aprendendo como conviver, como viver no deserto. Ele está sendo preparado para mais tarde, com uma grande missão, conduzir o povo de Israel por dentro do deserto. Viver no deserto. Uma outra coisa que aconteceu, que Moisés se preparou, foi com a dinâmica familiar, porque lá ele casou com uma mulher que era filha de um sacerdote, ele teve 2 filhos, teve família, sabia como conviver, como ter uma dinâmica na família, para ele iria cuidar de famílias, ele iria cuidar de crianças, de mulheres, de homens, de família. E para ele cuidar de família, Deus estava agora preparando ele com uma família, para ele saber como cuidar das demais famílias. Deus estava trabalhando na vida de Moisés. Uma outra coisa, ele estava conhecendo a si próprio. Deus faz no dia a dia que nós venhamos conhecer as nossas limitações, conhecer as nossas vidas. Moisés, ele não sabia, mas ele estava matriculado na escola de Deus. Talvez você esteja passando por dificuldade hoje e você não saiba, mas você está matriculado na escola de Deus. E Deus vai te liberar para a missão quando você estiver preparado. Quando você estiver preparada, Deus irá te liberar para a missão. Moisés então teve 3 fases na vida dele. Foram 40 anos lá no palácio, pensando que ele era alguém, pensando que agora estou preparado. Depois ele fica 40 anos no deserto, pensando que não é ninguém, e na verdade era Deus que o estava preparando. Deus estava dizendo para Moisés, é desta forma, é nesse tipo de aula, é nesse tipo de vida, nesse tipo de convivência que você estará preparado para conduzir o meu povo quando chegar ao deserto. Depois disso, quando ele sai com o povo, Moisés fica mais 40 anos com o povo, agora descobrindo que aquele homem que pensou que era alguém, aquele homem que pensou que não era ninguém, este mesmo homem, agora com Deus, ele descobre que ele pode fazer as coisas, e as coisas acontecem, porque aonde Moisés colocava a planta do seu pé, Deus confirmava, ele estava ali conduzindo o povo junto com Deus, cooperador de Deus, com a presença de Deus. Moisés serviu ao Senhor e Deus confiou a Moisés todo aquele povo, porque Moisés estava preparado. Então, desse livro aqui, dessa parte do livro do Max Lucado, quando Deus sussurra o seu nome, esta é a lição para nós. Deus não parou de trabalhar na nossa vida, Deus não parou de trabalhar na sua vida, Deus está trabalhando em sua vida, Deus está trabalhando nas nossas vidas, então deixa Deus trabalhar. Quando você pensar que está sozinho, que está sozinha, você pensar que está abandonada, não está. Deus está trabalhando. Tem uma boa notícia para você. Você está matriculado, matriculada na escola de Deus. E Deus só irá te liberar dessa escola, desse momento, quando você estiver pronto para a missão. Então Deus tem uma missão para você. Da mesma forma, Moisés, quando pensou, já estou velho, acabou, Deus disse, não, só está começando. Quero dizer para você que Deus não desistiu de você, só está começando. Tudo que você está passando tem uma lição, tem algo de Deus para te ensinar. Deus está trabalhando e a boa obra que Ele começou na tua vida, Ele não vai parar, Ele vai aperfeiçoar, talvez mudando o nosso caráter, mudando, sabe,
algum comportamento, nos ensinando a ter paz, nos ensinando a ter alegria, nos ensinando a viver a verdadeira alegria, a verdadeira paz Ele tem para nós. E não somente isso, Deus não somente quer nos abençoar, mas quer fazer de nós uma bênção para outras vidas. Deus não apenas quer iluminar o nosso caminho, mas quer que nós sejamos a luz. Porque da mesma forma que Jesus disse que Ele era a luz, Ele falou que os seus discípulos, seus seguidores eram a luz. E nós somos a luz. Deus quer nos abençoar. Então não desista. Você está em dificuldade, está em luta, mas você está na escola de Deus. E a boa obra de Deus, Ele não vai desistir. Ele não vai parar de trabalhar nas nossas vidas, na sua vida. E eu quero orar com você. Pedir a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus tem uma bênção especial e acredite, você está matriculado na escola de Deus, Ele não te abandonou por nenhum momento. Moisés, que pessoa que estava abandonado no deserto, ele estava sendo preparado para conduzir o povo. Foi lá que ele conheceu todo tipo de serpente, foi lá que ele sabia onde buscar a água, foi lá que ele descobriu como realmente conduzir o povo. Foi lá no deserto que ele aprendeu a trabalhar com a família. Foi lá no deserto que ele aprendeu realmente estar preparado para uma missão, a missão que Deus tinha para ele. Então nós podemos estar no deserto, mas nesse momento Deus quer nos ensinar alguma coisa. Às vezes no momento da luta, no meio da dificuldade, nós temos a tendência de reclamar, de chorar, de lamentar, mas a verdade é, se nós parar e perguntar, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? O que eu vou aprender com isso? Deus sempre está trabalhando. Deus sempre quer nos ensinar. Nós precisamos estar atento, querendo aprender de Deus. Se o nosso coração é coração de discípulo, Deus é o nosso mestre. Ele quer nos abençoar. Eu quero orar por você e pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, sou grato por teu amor, por tua bondade, por sua misericórdia, por sua fidelidade para com a minha vida. Eu só tenho que lhe agradecer. Eu sei, ó Pai, que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Da mesma forma que o Senhor trabalhou na vida de Moisés, quando ele se sentiu preparado, Senhor. Na verdade, ele não estava preparado, porque esteve preparado quando o Senhor permitiu ele entrar no deserto. Quando ele pensou que não estava preparado, Senhor, que não estava acontecendo nada na vida dele, o Senhor estava trabalhando. Da mesma forma, Deus, teu filho, tua filha que está passando por luta, por dificuldade, e não está entendendo e compreendendo, eu sei que o Senhor está trabalhando na vida de cada um, na vida desse teu filho, dessa tua filha. O Senhor está preparando, ó Deus, para uma grande batalha, está preparando, ó Deus, para uma grande missão. Deus, nos ensina, Deus, a cumprir com o propósito de vida que o Senhor tem para nós. Muitos dos nossos sonhos, quando crianças, não se realizaram quando adulto. Da mesma forma, Moisés teve sonhos que não se realizaram, Senhor, porque o Senhor tinha outros sonhos, outra meta, outro objetivo, uma outra missão para Moisés. Deus, da mesma forma nós, Senhor, sonhos que não se realizaram, agora nos ensina a entender e compreender qual é a vontade do Senhor para conosco, porque a tua palavra nos ensina que a tua vontade é boa, agradável e perfeita, e nós queremos se sujeitar à tua vontade e pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. É no nome de Jesus que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Mandar meu abraço para minha irmã Rose, que está lá em sintonia. Roseli, Deus te abençoe de uma forma toda especial. A Taili, a Sirlene, Davi, que também está em sintonia. Também a irmã Nair Melo, que está também em sintonia. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. A todos os nossos irmãos, né, que estão aí nos acompanhando. Também os que irão depois, em outros dias, olhando essa mensagem. Deus te abençoe, porque o nosso Deus não está preso ao tempo como nós humanos. Se você acreditar nesse momento no poder que há na palavra de Deus, a bênção de Deus é sobre a tua vida, é sobre a tua casa, é sobre a tua família. Deus te abençoe em Cristo Jesus. E Deus permitindo, nós voltamos amanhã para continuar com a meditação do livro do Max Lucado, Quando Deus Sussurra o Seu Nome. Hoje foi a segunda meditação. A primeira, como nós já meditamos, né?
Deus não esquece o seu nome, Deus não esquece de você, e hoje Deus não parou de trabalhar na sua vida, Deus continua trabalhando, Deus tem um propósito. Deus te abençoe, em Cristo Jesus. Eu recebo o abraço do seu amigo, do seu irmão, Wilson Nascimento.